Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos aqui em mais um episódio de lições de concurso, dessa vez com a delegada Kênia. Tudo bom, Kênia? Como é que vai? Prazer ter você Tudo aqui. bem Obrigado com por ter você, aceito o Bom? convite, tá? Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Pessoal, nessas entrevistas, né, eu estou buscando lições de concurso, né, as experiências de quem passou em concurso, de quem tem experiência prática também já na carreira, e esse é o nosso objetivo aqui desse bate-papo. E Kênia, para a gente começar esse bate-papo, a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu já começo por uma pergunta difícil, que é o seguinte: na sua trajetória, o que é que foi mais difícil para você? O que mais te gerou angústia na sua trajetória de estudo para concurso? Eu acho que foi talvez o tempo, lidar com o tempo, assim, porque eu acho que quando a gente estuda para concurso, a gente não sabe nem se vai acontecer e quando vai acontecer. E eu acho que essa incerteza era o mais difícil para mim, assim, de não poder talvez planejar minha vida pensando, né, no meu trabalho, nos planos que eu poderia fazer no futuro próximo ou até distante, porque eu tinha essa pendência que eu precisava passar no concurso antes. Então, acho que essa ansiedade de não saber quando que ia acontecer, né, era talvez o mais difícil de manejar. A incerteza para você era o pior, né? É. É E assim, interessante como. Hum. é, não, pode continuar. Não, é interessante porque isso é um fator assim comum, todo mundo que eu converso, tipo, é incerteza, não sei, não sabia exatamente como é que eu ia passar. Então, tipo, eu gosto de começar por essa pergunta para saber o que é que mais tem em comum. Mas como foi que você veio esse interesse em concurso público? Como foi que começou? Então, eu escolhi fazer direito, eu tinha 13 anos. Hum. Não me lembro exatamente por 13 quê, de onde que anos? 13 anos. Ninguém na minha família é do direito, não tem, assim, nada próximo. E aí, minha mãe é concursada, mas ela é da educação, e assim, inicialmente eu nem pensei em fazer direito pensando em concurso público, né? Eu queria fazer direito, porque é um assunto que eu me interessava. Eu nem lembro exatamente por que que eu decidi. Só sei que eu decidi, eu falava que eu ia fazer direito e foi o que aconteceu. E aí, quando eu já estava na faculdade, eu acho que foi quando eu decidi que eu queria ser delegada. Tanto que já era meio que um senso comum, assim, das pessoas que me conheciam, de que Hum. eu iria ser delegada, porque era só isso que eu queria fazer, assim, era o que eu falava que eu queria fazer, e eu sempre fui muito determinada, assim, Uhum. decidida, né, de saber o que eu queria e ir atrás. Só que o concurso, talvez eu tinha uma visão um pouco romântica de Hum. que talvez seria fácil, como foi na minha trajetória de estudos, que eu nunca tive tanta dificuldade, assim, de ir na escola, eu nunca fui a melhor aluna, mas também não tinha muita Hum. dificuldade, né? Eu estudava véspera de prova, acho que com a maioria das pessoas, né? E aí, quando eu me deparei que eu precisava de um esforço a mais do que eu não estava acostumada, de ter uma disciplina, né, uma constância de estudos, isso foi um baque para mim, assim. E aí a outra dificuldade, junto com o tempo, era talvez enxergar que eu tinha capacidade de passar, sabe? Eu acho que isso também foi o que talvez me atrasou mais a alcançar meu objetivo, foi porque talvez internamente eu não acreditava de que eu poderia chegar nesse objetivo, né? Que eu seria capaz de conseguir passar. E aí foi um trabalho nisso, além de aprender e estudar, né? Especificamente para passar em concurso. Mas assim, desde a faculdade você já queria ser delegada, né? Sim. De onde é que surgiu, assim, querer ser delegada desde a faculdade? O que é que te chamou a atenção na área policial? O que é que... Tinha alguma coisa? Então, eu sempre gostei de direito penal, é o que Hum. eu gosto até hoje, eu gosto muito mesmo, eu amo a matéria, e desde a faculdade era o que eu mais gostava. E eu acho que também tinha um pouco de. Eu sempre gostei muito de ler, e um dos tipos de livro que eu mais gosto é Hum. suspense policial, né? Eu sempre gostei, assim. Então, eu sempre vi muito filme, série nesse sentido. Então, eu acho que eu sempre fiquei envolvida nessa temática e era algo que eu gostava, assim, que eu me interessava do assunto. E aí na faculdade eu também gostei muito da matéria. E eu não sei, talvez o cargo que mais me interessava quando eu comecei a entender, né, sobre os cargos do direito foi delegado porque a ideia de investigar sempre foi algo que me fascinava, assim, sabe? Que me empolgava, assim, que era o que eu queria fazer. Aí eu acho que foi mais ou menos isso, assim, talvez esse background da literatura, né, da ficção
de querer fazer isso na prática, né? Fui pesquisando sobre o cargo e tal, e fui me interessando. E durante a faculdade, você já começou a estudar, era só um interesse, mas você já. Não, já vou começando a estudar para concurso, já estou pensando nisso. Como é que foi? Então, já tem bastante tempo que eu formei. Hum, Eu sou um pouco mais velha. hum. Talvez não como você, mas já tem bastante tempo que eu formei. Então, na minha Eu não época, te daria mais que 32 anos. eu tenho 36. É, não te daria mais que 32. 36 é. E eu formei muito nova, porque eu Você entrei formou nova com na que faculdade. idade? Você formou com que Com idade? 21, 22, eu 21? formei 22. 22? Hum, É. É porque eu entrei com 17, porque eu faço aniversário em março. hum. Então, com 17, isso. Mais 5, 22, é. Eu formei antes de fazer 23. E aí, na minha época, não tinha essa coisa do concurso como é hoje. Claro que existia, né? Assim, falava, mas até na minha faculdade era muito voltado para advocacia, assim. Tanto que acho que a maioria dos meus amigos da faculdade foram advogar ou são advogados até hoje, assim, eles foram mais para essa área da advocacia. Aí eu acho que não tinham tanto essa coisa das pessoas estudarem para concurso desde cedo da faculdade, sabe? E eu também era muito farrenta, eu aproveitei muita faculdade, queria sair. Então eu acho que também, além de não ter esse perfil, né, de que todo mundo já começava a estudar, eu tinha um pouco dessa imaturidade de entender que eu precisava abrir mão de certas coisas para alcançar esse objetivo, né? Assim, então eu vejo que foi algo que me atrasou muito. Tipo, no final da faculdade, ou até depois que eu formei, na minha cabeça, não, eu estou estudando, vou estudar, mas a coisa não engrenava. Juntou um pouco dessa imaturidade que eu te falei também, e também com aquela insegurança de que talvez eu não acreditasse que eu fosse conseguir. Então você começou mesmo assim a se dedicar após faculdade, né? Foi bastante tempo. Eu demorei até para fazer OAB, porque eu falava assim: ah, não quero advogar, não preciso fazer Eu OAB. também. Eu me formei, eu acho, E em 2006 e fui fazer o OAB em 2008. Então eu passei mais ou menos 2 anos para fazer o OAB. acho que comigo foi mais ou menos isso, porque eu formei final de 2011, né? Praticamente, final de 2010, em dezembro. E eu acho que foi em 2012 que eu fiz a OAB. Tipo um ano e pouco 2012. depois. Quase 2 anos. Que foi no final do ano, assim, acho que outubro, novembro, mais ou menos, a minha prova. Tá, então, assim, mas pelo menos quando você começou a faculdade, assim, terminou a faculdade e começou a estudar, você sabia exatamente o que você queria, né? Você já estudou focado para delegada. Quero ser delegada. Foi isso, né? Foi. Você acha que pelo fato de já saber exatamente o que você queria, foi um ponto positivo, facilitou em alguma coisa para você? Acho Ou que não? sim, porque eu vejo muito isso no meu Instagram, assim, das pessoas me mandarem essa dúvida. Ah, será que eu já estudo para minha carreira fim? Será que eu faço outros concursos menores no meio tempo? Eu vejo que as pessoas ficam um pouco inseguras, assim, do que fazer, né? De Hum. não saber. Ou então, talvez até talvez vai ser muito difícil eu conseguir passar no meu concurso fim, então deixa eu ficar fazendo outras coisas pelo caminho e talvez isso acabe atrasando mais a trajetória, né? Então, no meu caso, eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sempre estudei focada naquilo. Mas o que me atrasou era talvez a minha mentalidade e também eu estudei errado durante um tempo. Assim, eu demorei para entender e fazer as coisas certas. E assim, aí você começou a estudar para concurso, começou a estudar para delegada e assim, no seu início dos estudos, como é que você estudava e quais os erros que você foi identificando ao longo dos seus estudos? Tipo, eu comecei a estudar de que forma e o que é que você achou que foi dando certo, o que é que foi dando errado? Como é que foi esse processo para você? Eu comecei, na minha época não tinha muita coisa online assim, né? Igual a gente tem hoje, então eu cheguei a fazer cursinho de videoaula, né? Sim. E eu, e eu era muito focada assim, ou estudava vendo aula ou eu estudava lendo doutrina, assim. Ai, tem um bicho. Estudava lendo o livro. Hum, Aí, então, não lia jurisprudência, não lia letra de lei, não fazia muita questão. hum, Então, eu ficava mais, basicamente, estudando o conteúdo, assim, doutrinário, né? Ou por hum. livro ou por videoaula. E hoje é algo que talvez eu jamais faria, assim, dessa forma, né? Começaria, assim, desse jeito que eu comecei lá. Então você passava a maior parte do tempo
Doutrina livre, nem questão assim, pegava questão ou um pouquinho. Pouca. Eu acho que. Ou, sabe, que passava na aula, já nem lembro mais. Ou nesses livros de questão, assim, fazer algumas, Hum. mas não sei. Focava Tem mais tempo. na doutrina É, e livro. E durante esse processo, assim, o que foi aqui acontecendo para você mudar o estilo, perceber que esse não era o melhor caminho? eu. é, Antes eu estudava ou em casa ou na biblioteca da faculdade, assim. Mas eu acabava não tendo interação com pessoas que. Ou que eu tinha interação com outras pessoas que estudavam para concurso, mas também não, talvez não estudavam sério, assim, sabe? Hum. Também estavam evoluindo, aquela mais focado. E aí eu acho que foi quando eu comprei alguém me indicou assim lá da biblioteca que tinha testado e tinha achado bom que eu comprei um curso. Pode falar nome de curso aqui? Pode, fica à vontade. Sem Eu problema comprei não. o curso de ciclos. Eu sempre falo no meu Instagram também. Eu comprei na verdade, nem é um curso, assim, é mais um cronograma, porque Hum. a maior dificuldade sempre foi me organizar. Eu sempre tive muita dificuldade de me organizar no estudo. Então, às vezes, era aquela coisa que, eu vou, sei lá, estudar direito constitucional. Aí Hum. começava sempre do início da matéria e ia chegando, aí começava a se embolar no meio do caminho, sabe? Aquela coisa bagunçada. E aí, quando eu comprei os ciclos, Hum. eles te davam um cronograma. Então, foi a primeira vez que eu comecei efetivamente a estudar. Eu tinha doutrina para ler, tinha questão, tinha jurisprudência, tinha lei. Então, foi aí que eu comecei a abarcar todas essas coisas que hoje eu vejo que são as mais importantes. Já estava E lá, organizado para você, na verdade, então, né? O que isso, você exatamente. não precisava pensar. Eu acho que isso é uma questão assim que eu sempre também tive muita dificuldade, que é tipo pensar o que precisa ser estudado, organizar tudo que precisa ser estudado. Isso dá uma além de ser uma função que não é uma função muito de estudo assim, né? É uma função de planejamento e organização. E eu acho que é até Aham. difícil para a própria pessoa que está estudando fazer isso, porque ela não tem a noção de todos os elementos do processo que envolvem o que ela precisa, né? Sim, E é sim. bem complexo mesmo, né? No Ciclos, eles, na verdade, não davam exatamente. Era uma planilha, né, no Excel. Hum, Só que eles mudaram um pouco hoje em dia. hum, Mas na época que eu comprei, era uma planilha. E aí era dividido por ciclos. Então, cada dia você tinha qual ciclo de qual matéria você tinha que estudar. E aí você que preenchia o espaço com o assunto. E com base no tempo que você tinha. Então, vamos supor, comecei o início lá de constitucional. Talvez eram. Aí eles tinham também material, né? Tipo os resumos que a gente que podia estudar. Aí você olhava, sei lá, tem 40 páginas. Talvez 40 páginas é muito para eu ler num dia só, junto com as outras metas, né? Então você podia dividir em dois, assim, você ia ajeitando os assuntos. Mas o que você tinha que estudar já estava pronto para você. Então, você vai ler dessa matéria, você vai ler o resumo, dessa você vai fazer questão, entendeu? Tinha entendi. essas divisões que você só colocava os assuntos com base no seu tempo, na forma que você conseguia evoluir. Você achou que foi importante para você assim ter uma organização pronta para seguir e não ficar pensando sobre isso, né? Só seguir, né? Sim, eu acho que isso foi o divisor de águas, assim, para mim, tanto no sentido de organizar meu estudo, quanto de me dar essa visão que eu precisava estudar essas outras coisas, né? Que eu precisava. Sim, que você disse Tinha que não estudava, né? Focava em livro e doutrina e videoaula, né? Exatamente. Que eu tinha que ler lei seca, tanto que na minha trajetória, assim, até quando eu já estava passando, eu já estava bem evoluída, assim, em concursos, uma coisa que eu já tinha percebido é que eu tenho dificuldade com a lei seca Hum, e, tipo, véspera de prova ou reta final era uma coisa que eu sempre dei muita ênfase. Eu hum. focava muito porque eu sabia que era meu ponto fraco. Então, eu fui também pegando e entendendo como é que funcionava, o que que eu precisava fazer. E também por fazer muita questão, né? Eu comecei a fazer muita questão, e aí você vai vendo também os seus pontos fracos, fazer caderno de erros, ver o que que eu costumava errar mais, né? E aí eu ia meio que lapidando para errar o menos possível. Uhum. Então, tipo, você focou nos seus pontos fracos, fez caderno de erros, focava na lei Isso. seca, né? Que você tinha dificuldade, que é muito Uhum. importante, cai muito, né? Fazia muita Sim, revisão também? fazia. Eu Revisão. revisava com muito com questão. Hum.
e com o meu caderno de erros, né? E a lei seca, né? Que eu sempre ia lendo também, às vezes, no assunto, eu pegava, eu estudei o assunto X hoje, aí quando eu ia revisar o assunto, ou eu revisava fazendo questão sobre aquilo, ou lendo a lei, né? Eu botava isso também como uma forma de revisão para mim. Então, questões, caderno de erros, as revisões, né? E a lei. Isso. Mas a sua revisão da lei era o quê? Era tipo tudo? Ou você revisava seus grifos? Como é que era? Como é que você organizava assim a Não, legislação? eu li os artigos. Teve uma época, Hum, aí era mais perto da prova, eu acho que hum, acho que no último mês antes da prova, mais ou menos, eu pegava, eu fazia tipo uma tabela e eu dividia os principais, né? Constituição, é, Código Penal, processo penal, algumas leis específicas, eu botava e aí e eu colocava quais artigos eu leria. Então eu lia todos os dias eu lia a lei, um pouquinho de cada daquele quadradinho que eu colocava. Então, antes de eu começar meu estudo, eu lia todos os artigos que eu tinha colocado ali, e aí depois eu começava meu estudo revisando os pontos que eu tinha que revisar. Foi uma forma também que eu achei de que eu colocava logo no começo do dia, que eu estava mais descansada, né? E eu ia lendo várias vezes os artigos das leis principais que costumam cair muito. Então você deixava o início do dia, quando você revisava, você deixava o início do dia para revisão. Focado na lei É, seca, nos artigos selecionados, questões e fazia novas questões e caderno de erros, era isso, né? isso. Eu comecei a fazer também. Eu sou muito de anotar no papel, assim, né? Eu Hum, gosto, só que é uma coisa que toma muito tempo, tô vendo, né? mas. Eu também, tudo eu quero É, anotar. exatamente. Só que toma muito tempo eu fazer resumo à mão. Eu tenho até hoje meus resumos à mão, estão lá na minha outra casa. É. E aí o que que eu pegava? Só as provas e alguns simulados que eu fazia, eu sempre corrigi minhas provas. E eu acho que isso fez muita diferença, assim, para mim também. Eu corrigia as provas e aí eu anotava, pena que não tá aqui, senão eu até te mostrava, tá, acho que tá lá em BH já. Eu pegava a minha prova e aí eu ia corrigindo todas as questões da prova. Era diferente do caderno de erros. O caderno de erros eu fazia no Word mesmo, das questões do QC e tal, que eu ia botando ali umas coisas que eu via que eu errava. Aí, das provas que eu fazia, eu anotava, eu olhava por que que eu acertei aquela questão, se era porque eu sabia a resposta, se era porque eu chutei certo, qual foi meu raciocínio para, né, ter acertado no chute, por que Hum. que eu errei. Então, eu analisava todas as alternativas de novo e eu ia anotando à mão, os assuntos que eu via que eu não sabia ou que era uma coisa que eu nunca conseguia lembrar, sabe? Eu ia Hum. fazendo anotações bem curtas. Sei lá, uma prova de 100 questões, eu fazia um papel A4, talvez uns dois, assim, frente e verso, de Hum. anotaçãozinha, assim, bem. Tinha questão que era bem óbvia, tipo, bem fácil para mim, então eu não anotava nada. E aí isso eu sempre lia também antes de fazer alguma outra prova. Porque várias vezes eram coisas que eu já tinha errado em questão no QC, tinha errado em prova e estava ali de novo, sabe? Então eu estava sempre olhando e isso eu fui diminuindo muito minha margem de erros, assim. Tanto que as provas que eu fiz, eu acho que todas eu fiz mais de 80% para passar, né? As provas de delegado, então mais ou Sim, menos isso. sim. Consegui evoluir bastante no a minha pontuação, né? E a sua rotina, assim, quanto tempo você estudava por dia? Você era disciplinada? Tinha uma rotina específica? Como é que era isso para você? Então, eu acho que a minha disciplina era no sentido da determinação, assim, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive muita dificuldade de atenção, e eu sempre fui uma pessoa muito distraída, assim, era difícil me concentrar, nas coisas. E aí, eu sempre fazia a mesma rotina todos os dias, só que eu não produzia, tanto que direto alguém pergunta quantas horas que eu estudava por dia e tal, e eu falo para as pessoas não se apegarem nisso, porque eu tinha o dia todo livre, eu não precisava trabalhar, né? Assim, eu não tinha um emprego que eu precisava trabalhar, eu morava com os meus pais, eles sempre me ajudaram, então eu tinha meio que o tempo todo livre. E eu não rendia o meu dia inteiro, né? Porque tinha momentos que eu me distraía. Mas uma rotina que eu sempre tentei fazer era eu sempre acordei, ia para academia, fazia uma atividade física, aí eu voltava, tomava banho, comia e ia estudar. E aí depois eu comecei a estudar em salinha de estudo, que eu também achei que me ajudou muito, porque chegou uma hora que eu saturei um pouco em casa, assim, eu ficava muito distraída.
perdia muito tempo, né, não estudando. E aí eu ia para a salinha de estudo, eu estudava o período da manhã, aí almoçava, fazia uma hora ali no almoço e estudava à tarde. E eu sempre tive dificuldade para passar um pouco da noite, assim. Eu acho que chegava mais ou menos umas 6 horas da tarde, era meio que meu limite mental. Aí, se eu conseguia, ultrapassar um pouco e ficar, aí eu conseguia estudar até umas, sei lá, umas 7, 8 e ia para casa. Mas normalmente eu parava mais ou menos às 6 e ia para casa. E aí eu ia fazer qualquer outra coisa, ia ler meus livros aleatórios, ia ver série, alguma coisa assim, e Dava ia dormir. quantas horas por dia, mais ou menos, assim, de estudo? Tem uma noção? Olha, eu acho que de estudo, assim, estudando mesmo, eu nunca consegui fazer mais do que talvez umas 7 horas, assim. Hum. Na Média, época, até na média, 5 a 6, 7, 6. 5 ou 6, eu acho que era uma média. Hum, E no dia que eu estava muito bem, talvez faria umas 7, 8 horas. hum. Algum dia que eu rendia muito. Mas eu nunca fui de render muito por causa disso que eu falei. Eu nunca fui conseguir ficar concentrada muito tempo na mesma coisa. Pra mim também, depois de um tempo assim que você ficava, tipo, é como se naquele dia deu, hoje deu. Se eu colocar mais coisa, vai ser só perda de tempo, né? Só pra questão E, psicológica. E quando foi que e você eu acho sentiu que foi subindo assim? Porque geralmente o que eu percebo é que o desempenho, a gente vai estudando para concurso, vai fazendo concurso, mas é meio que uma gangorra, vai subindo, vai descendo, né? que, Nunca, não é um caminho muito linear, a trajetória para concurso público e as provas e a evolução em percentual. Mas assim, nessa sim. trajetória, quais foram os pontos chaves? Assim, olha, aqui eu dei uma evoluída, aqui eu dei uma evoluída. O que é que foi acontecendo nesse processo que para você percebeu, poxa, aqui eu já tô, dei uma evoluída aqui, deu uma evoluída aqui. Tem alguns pontos chaves que você poderia dizer que foi para você? Olha, quando eu comecei a estudar assim mais sério mesmo, foi em 2017 Hum, que eu falei, que eu comecei a focar de verdade, falei, não, é isso que eu quero, vou hum, fazer, disciplina, e ficava, né, meio que o dia todo em função disso. E aí, só que aí na minha cabeça era aquela coisa de que, eu vou fazer provas, mas vai ser de teste, que eu ainda não vou ter condições de passar. Então, eu não estudava para as provas, eu continuava estudando as minhas matérias base, eu não estudava hum, aquelas matérias extras que às vezes tem em provas diferentes, mas eu ia fazer a prova como teste. E aí eu lembro que eu fiz a prova do Mato Grosso, hum, que foi no final de 2017. E aí, nessa prova, quando eu não passei, essas que eu fazia de teste, eu não, nunca tinha passado na primeira fase. hum, E aí, quando eu fui analisar, eu falei, não é justo comigo né, analisar o meu desempenho com base na prova inteira, sendo que eu não estudei a prova inteira. Então, eu fui analisar só as matérias que eu hum, efetivamente estudava. E aí, eu lembro que eu fiz uma porcentagem muito boa. Eu acho que eu cheguei a fazer também perto da casa dos 80%. hum, Aí, foi que me deu um estalo. Eu falei, poxa, se eu conseguir fazer essa porcentagem na prova inteira, eu tinha passado. Aí foi aí que eu acho que eu mudei o meu olhar e comecei a ver as provas como situações que eu poderia efetivamente passar e não mais um teste, né? Como se eu já tivesse naquele patamar. E foi mais ou menos assim, dito e feito, porque em 2018 eu fiz 4 provas, eu passei em 2 primeiras fases, passei numa discursiva também, e nas outras 2 objetivas que eu não passei, foi por pouco ponto. Então eu vi assim, realmente eu tô evoluindo. E aí depois disso eu fui aumentando as minhas notas e foi aí que eu fui passando, né, em todas as fases depois. Então, assim, posso dizer que os pontos chaves foi quando você, tipo, decidiu estudar sério, e dois, como você percebeu que ao analisar o que você realmente estava estudando, você estava bem. E você acha que isso foi tem uma ligação com o que você me disse no começo? Você disse bem assim, Jéssica, eu tinha incerteza de se seria aprovada e não confiava muito na minha capacidade. Você acha que o fato de você fazer essa análise te deu um pouco mais de certeza e confiança na sua capacidade? Com certeza, assim, eu já tava, já tinha começado a fazer terapia e tal, para me ajudar nessa visão negativa que eu tinha. Hum. E aí, somando com essa situação que eu vi, que eu tava, né, a minha pontuação tava evoluindo, meio que foi a materialização de que eu via que eu podia conseguir, né? Terapia ajuda? Deixa eu... Como é que foi isso? Me ajudou, É? me ajudou.
Me ajudou no sentido dessa minha visão negativa, de enxergar que eu tinha potencial, assim, que eu conseguiria passar. E também eu acho que ajuda um pouco a ansiedade, assim, eu acho que a Hum. gente, claro que as pessoas são diferentes, mas eu acho que o estudo para concurso é uma coisa um pouco angustiante, assim, né? Causa uma certa ansiedade, porque é uma expectativa que você cria em relação a algo que você não, que é o que eu falei no começo, que você não sabe se vai acontecer e quando vai acontecer. E E para aí eu acho e para quem estuda é tudo na vida. É a sua que vida. Você deposita sim, tudo ali, não é? exatamente. E é um trabalho, só que você não tem nenhum tipo de retorno. Né, assim, você tem que lidar com aquilo como se fosse um trabalho, a questão da disciplina, né, de todos Hum. os dias e horário, né, para começar, para terminar e tal. Só que no trabalho, sei lá, na pior das hipóteses, no final do mês você recebe seu salário, no concurso não recebe nada. Eu Você posso só dizer gasta, então que o concurso é uma poupança, um fundo de investimento. tipo isso. Você só coloca o dinheiro até que chega Você os juros. coloca nessa poupança, nesse fundo, você coloca dinheiro, né? Você investe, né? Você Sim, coloca seu tempo e você acha sim, que um dia ele vai se transformar em aprovação, não é isso, né? Gostei dessa exatamente. analogia, viu? Vai ser, vai ser a capa do vídeo. Vai ser bem Boa. assim: concurso é igual a poupança. Você investe tempo e dinheiro para se transformar em aprovação. Vai ser a frase. Essa vai ser a Vai ser frase da capa. da cara. Da capa. E aí, durante esse processo todo, você passou no concurso público. Eu vou até mostrar aqui uma foto aqui do seu Insta. Deixa eu abrir aqui. É, aqui. Delegada de polícia, aprovada na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Paraná, Minas Gerais, né? Aqui, inclusive, para quem quiser te seguir, tiver acompanhando aqui. Aqui tem essa foto aqui foi quando da sua Na posse. posse. Foi. Foto legal. Como é assim? Eu sei também, mas a sensação de tomar posse, tipo, chegar onde você queria. Como é? É, eu até vou ficar emocionada agora. Eu acho que talvez o que foi mais significativo para mim não foi nem exatamente a posse. Eu acho que foi ser aprovada, sabe? Porque, não sei, a gente sempre, quando a gente está estudando, a gente sempre pensa assim no, qual é o nosso objetivo? É passar, né? Porque talvez o trabalho, a posse é uma coisa que tá. Calma. Fique A tranquilo. posse é um pouco depois. E aí. É só porque eu tô de TPM, tá? Eu não sou chorando. E aí a posse acaba ficando até um pouco mais pra frente, o trabalho assim e tal, mas eu acho que ver o nome na lista de aprovado, assim, ainda mais delegado, que é um concurso também que tem muitas fases. Pô, em Minas, eu acho que foram 5 fases a gente teve que fazer, assim, né? É um Sim, extenuante. E sim. aí eu acho, sei lá, uma sensação de conquista, assim, eu tava certa em insistir, sabe, em me dedicar para isso, porque chegou um momento, assim, que eu achava que, até só por julgamentos externos, assim, de outras pessoas, de que eu tinha que ter um plano B, né, que eu precisava ter meio que uma segunda opção se o concurso desse errado, vamos supor. E aí, quando, em 2018, quando eu passei em algumas fases e tal, e eu fiz a prova de Minas também em 2018, e aí eu fiquei eu acho que 1 ponto, 1,2 sei lá, de ir para a prova oral. E eu nunca tinha chegado lá, e eu falava assim, caraca, talvez eu vou conseguir, né? E aí, quando eu não passei, foi meio que um balde de água fria, assim, e aí eu falava, aí eu fiquei bem derrubada, assim, eu fiquei bem desanimada nessa época. E aí eu comecei a pensar se realmente eu tinha que ter um plano B. E aí teve um livro que eu li que me fez pensar muito nisso, e aí eu pensei, mas não importa o que os outros pensam, eu tô disposta a dedicar mais sei lá, da minha vida, do meu tempo para isso. Eu ainda não
assim, não cansei, né? Tipo, não tô derrotada. E aí eu consegui. E depois disso, tirando a prova da PF, eu passei, até eu tomar posse, eu passei praticamente todas as provas que eu fiz. Então, foi muito, sei lá, eu olho para trás e agradeço, assim, por eu não ter me deixado levar, assim, para esses pensamentos externos, que talvez não eram o que eu queria mesmo. E, sei lá, essa foto foi muito importante para mim, assim, né? De, eu consegui, né? Eu tô aqui. Assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você perdeu por muito pouco. E eu acho que eu também já perdi em concurso por muito pouco, e eu Várias acho que vezes, inclusive. é uma das piores sensações que você pode ter, porque você estudou, batalhou muito por aquilo, não consegue e dá aquela sensação de que, tipo, vou ter que fazer tudo de novo. Sim. E apesar de na realidade não é tudo de novo, é tudo de novo as provas, mas você tem o seu conhecimento acumulado. Mas a gente não pensa assim na hora que perde, né? E nem tem essa percepção, só vai ter depois. Mas a minha Uhum. pergunta é: você passou por isso, as pessoas falaram para você ter um plano B. Como é que foi que você meio que se reergueu e disse assim, vou voltar a estudar, vou voltar a investir o meu tempo e dedicação, não vai ter plano B. De onde é que você tirou essa força? De onde é que você... como é que foi esse processo para você? Então, foi esse livro que eu li, que Você pode dizer o ele, nome do livro? claro, é A Guerra da Arte, do Ah, de Stephen Pressfield, King. né? É, Esse livro é você já leu? maravilhoso. Já. E ele não fala disso exatamente, Não, ele é. fala. Só que ele fala um pouco dessa coisa da resistência, que ele chama que são as coisas É, externas que te impedem de fazer o que tem que ser feito, mais ou menos, né? E exato. aí ele é muito no sentido do, né, ele como escritor, de escrever os livros dele e tal. E aí eu acho que isso me deu um insight, assim, de piscar na minha cabeça, porque quando eu pensava, eu preciso de um plano B, eu ficava triste, eu não ficava feliz ou esperançosa, nada. Eu só ficava triste. Então eu falei assim, porque não é pra mim, não tá na minha hora ainda. Então eu falei assim, eu não estou disposta a abrir mão disso agora. Eu, pelo contrário, eu estou disposta a dedicar mais do meu tempo. E a gente sabe que o concurso você deposita o bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo, que é o que a gente não recupera, né? Então eu falei, não, eu estou disposta, eu quero dedicar mais do meu tempo nisso. E aí eu falei, não, então se eu quero continuar, eu tenho que voltar a estudar e vambora, vida que segue. E aí eu fui, e fui. Não, muito legal. E sim, aí depois, tipo, tomou posse, assumiu, começou a trabalhar. E como é que foi o trabalho para você? Porque tem muita gente assim que eu converso e você, pela nossa conversa, é vocacionada, né, para para sua área. Mas tem muita gente também que, tipo, acha que o concurso é uma coisa, é outra. Como foi para você, assim, atividade prática, o dia a dia, tipo, era exatamente o que você queria? Teve algum tipo de, não era exatamente isso, adaptou? Como é que foi para você? Porque, tipo, não tem muito não tem muita volta. Inclusive, eu já vi casos, assim, que eu acho tristes, por exemplo, de casos de pessoas que passaram tipo, TRT, aí sai do estado, vai para lá e começa a trabalhar, tá sozinho, o emprego não é do jeito que queria, e casos trágicos, inclusive, porque a pessoa não quer dar esse passo para trás, né? Mas com você eu sei que não foi assim, mas assim, como foi entrar e o trabalho, o dia a dia, como é que foi isso para você? É até meio. Vai ser engraçado isso que eu vou falar, porque a gente, para escolher a nossa lotação aqui em Minas, é pela ordem de classificação da prova a Cadepol, né? Não é não é do concurso. Então, pela minha classificação, eu fiquei mais ou menos no meio ali. E aí, o meu marido, que era noivo, ele morava em São Paulo, ele era concursado lá. Então, eu vi a melhor opção para a gente conseguir se ver. Então, eu escolhi uma cidade que tinha aeroporto. Porque as opções eram bem ruins, era tudo muito interior, assim,
teve uma vaga ou outra na região metropolitana de BH, mas aí o pessoal também, quem estava nos primeiros lugares já pegou. E aí só que a opção que tinha lá era do plantão, que é onde eu trabalho até hoje. E eu fui assim, eu escolhi só porque não tinha outra opção, porque eu não queria ir para lá, porque eu sempre quis trabalhar com investigação, que foi o que eu te falei. Eu não queria ir pro plantão, porque no plantão você só faz flagrante, é aquele trabalho assim, todo dia a mesma coisa. E aí eu cheguei e vi que realmente é um trabalho mais chato, não tem aquela coisa do direito, né, que eu gostava de investigar e tal. Só que eu percebi também meus amigos no interior que é muito difícil. Aqui em Minas é um estado muito grande, né, e muito precário. E aí e você às vezes tem pouco servidor dentro da delegacia, então às vezes até numa delegacia que você investiga, o que você menos consegue fazer é investigar, quase, porque você tem que gerir toda aquela estrutura, tudo aquele caos, né? E a pressão de todos os lados. E aí hoje eu vi assim que a minha vida é tão boa no geral, porque a minha prioridade também mudou, que hoje a gente casou, hoje a minha prioridade, tipo, é a gente conseguir ficar na mesma cidade, que a gente não tá ainda, daqui a pouco a gente vai querer ter filho e tal. E aí eu pensei assim, não, tá tudo bem, não é o que eu amo fazer, né? Assim, o trabalho em si não é o que eu gosto, mas hoje as minhas prioridades estão diferentes. E para mim, o lugar que eu tô hoje é o melhor, porque eu vou ter mais flexibilidade de horário, eu vou conseguir, se eu tiver filho, eu vou conseguir, né, participar mais da vida deles, essas coisas. Então, para mim foi mais ou menos isso. Não foi uma decepção, porque eu sabia para onde que eu estava indo, eu sabia que era o trabalho era esse. Tem coisas legais que eu gosto de fazer no trabalho, sempre que tem algum crime mais um pouco mais complexo, eu fico super empolgada. Sempre que tem algum homicídio, eu falo, não, pode deixar que eu faço. Deixa, Todos deixa comigo. Eu vou descobrir. Eu amo homicídio, é meu crime preferido. Aí eu sempre que tem homicídio eu quero fazer. Só que aí hoje em dia eu passo um pouco esse sonho meu de trabalhar numa delegacia especializada, de investigar e tal, porque eu vi que, sei lá, hoje tem coisas mais importantes para mim. Não, perfeito. E o concurso, assim, é uma realização pessoal, é o que a gente determina para a nossa vida, né, de trabalho, que é uma parte importantíssima, mas também, pelo menos para mim, né, depois que a gente entra e se acomoda e vê como é que é, não é tudo, né? Porque antes a gente acha, É isso é tudo. tudo. Aí depois que você entra e passa um tempo, não, isso é uma parte da sua vida te dá uma É vida só o melhor, uma trabalho. condição melhor, uma estabilidade e tudo mais. Tem momentos bons, tem momentos ruins, mas é parte da sua vida, não é toda a sua vida, né? Exatamente. Kênia, olha, muitíssimo obrigado, mas antes de acabar a nossa entrevista, eu vou fazer a lista Sim. Pois. das lições, né? Das lições. Então, eu vou pegar aqui algumas lições que eu achei interessantes, tá? A primeira, aí você vai me confirmando, porque isso depois eu vou botar lá no. Vai aparecer aqui embaixo no YouTube, né? Uhum. A primeira é o seguinte: a primeira é meio que uma constatação assim de sua vida que, tipo, para aquele a pessoa que foi um estudante mediano na faculdade, né? Na hora do concurso, você vai precisar de um esforço a mais, não é isso? Concorda? Sim. Então, Na verdade, acho que para qualquer pessoa, mesmo se é, você for talvez o especial da sala, porque eu acho que concurso não é exatamente sobre sim, conhecimento, é sobre saber fazer prova. Então, perfeito. tanto que por muito tempo eu fiquei nessa de eu queria aprender as coisas, eu queria saber a matéria, né? Eu lia doutrina e tal, só que eu não estudava, assim, não aprendia a fazer a prova. São coisas diferentes. Você não, né, não precisa ser uma pessoa brilhante para aprender a fazer prova. Você só tem que seguir o passo a passo, né? Do treino e Isso é uma frase ótima. Já está aqui na próxima, no fim. Segunda lição foque nos seus pontos fracos. No seu caso, foi caderno de erros, lei seca e revisões, sim, né? Esse foi acho o que é segundo que eu anotei. essencial para você subir sua nota. Porque chega num ponto que você já forma a sua base, então você já está aí naquela pontuação talvez dos 60, 70, 75%. Depois disso é a lapidação. Então você tem que saber o que que você está errando, porque a base provavelmente do conteúdo você já tem, né? Perfeito. Terceira lição. Corrija suas provas, sabendo por que você acertou, o raciocínio que você utilizou.
por que errou e anotar os erros, Sim. né? Eu acho que eu aprendi a chutar melhor, assim. Até chutar melhor, melhora, né? O chute, né? Porque eu É, acho que eu comecei a entender o raciocínio para sim. acertar a questão. Não, para mim, inclusive, assim, eu chegava em determinado momento que eu resolvia tanta questão, que eu olhava a questão e já dizia bem assim, ah, eles vão querer isso É aqui, isso que tá, eu vai, você quero. já vai. É meio que automático. Não é Sim, interessante, isso é. me, é, isso me ajudou muito no para estudar para discursiva, que Hum, quando eu no Paraná, eu estudava, eu e uma amiga nós nos juntamos e aí uma fazia questão discursiva para a outra responder. hum, Então, eu tinha que ter o olhar do examinador, porque eu tinha que criar uma questão, tinha que criar o quadro de, né, o espelho de correção, e eu também tinha que responder. E tanto que hoje eu faço, né, curso de discursivo e tal, eu faço questão justamente com que eu aprendi muito estudando para a prova discursiva, né? Criando questões e tendo que criar o espelho, a resposta. Você começa a pegar já, eu sei o que ele quer de mim aqui nessa questão, né? Eu sei o que eu perfeito. preciso É, responder. exato. É isso mesmo. É, aqui o quarto que eu achei interessante foi o seguinte: três elementos de sucesso, determinação, três elementos importantes assim que eu vi que você falou, que é determinação, rotina e local de estudos. É importante, né? Tu concorda? Sim, Frase é sua mesmo? concordo, Três concordo. elementos importantes. Então ficou determinação, rotina e local de estudos. Eu acho que a gente pode até Hum, pegar. Eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre isso, de questão de meio que diferença de motivação e hum, disciplina. E eu gostei muito assim dessa explicação. E talvez a gente pode até trocar a determinação, talvez pela motivação. hum. Que às vezes as pessoas falam, você não precisa ficar motivado, você tem que só ter disciplina e fazer o que tem que ser feito. Só que as pessoas às vezes deturpam o sentido da palavra motivação, que é o motivo para a ação. Então, você tem que ter muito claro na sua cabeça o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Por que que você quer? Porque senão, se você não tiver claro o porquê que você quer alcançar aquele objetivo, não adianta ter disciplina, porque você não vai ter o propósito, né, o motivo de você fazer aquilo, de todos os dias fazer. A disciplina, claro, é essencial, mas você tem que ter muito claro na sua cabeça o que que você quer e o porquê que você quer aquilo. É porque às vezes as pessoas se apegam a um motivo, uma motivação muito frágil, né? Sim. Ou Ou então, efêmera, que ou ela então acho que vai muito. empolgação, né? Não é Talvez empolgação. misturem motivação com Isso, empolgação. empolgação. Que são coisas É, diferentes. exato, gostei disso. Motivação e empolgação. Quinto, 5 a 6 horas por dia de estudo é o suficiente, né? Eu acho que é também. Talvez até se eu tivesse menos tempo, o tempo seria mais bem aproveitado, né? Eu seria mais direcionada. Sabia que eu Às percebi isso quando vezes, eu comecei a trabalhar. Eu passei num concurso meio assim, né? Analista. uhum, E aí eu tinha menos tempo e aproveitava melhor o tempo, por incrível que pareça, né? O tempo fica exatamente. otimizado. E muita gente fica com medo Sexto, de trabalho, né? Não vou sim. conseguir. Sexto, terapia ajuda. Ajuda, Ajuda, né? ajuda. Sétimo, sétimo, revise lei seca, questões e seu caderno de erros, né? Sim, sim, É, oitavo, que foi aquela que você falou. Concurso é saber fazer provas. Foi muito sim. boa essa. Nono, recomendação de livro. A Guerra da Arte. Eu acho até, eu Aí, estava ouvindo um podcast ontem e eles falaram que parece que o nome mudou desse livro. mudou? Que agora no Brasil tá outro nome, só que eu não tô lembrando qual é. Mas acho que Eu Steven li esse livro, Pressfield. na verdade, porque eu ouvi falar sobre ele e eu não achava ele em português de jeito nenhum. Então eu li esse livro em Eu inglês na baixei pra época. comprar. É, não É, achei também. eu achei É, ele em inglês e depois eu li em inglês e depois eu comprei um outro livro dele. Aí eu não sei se eu vou achar aqui fácil. Se os eu livros dele, achar. não, eu tenho. Eu até comprei pro meu pai, que meu pai gosta dessa temática meio de guerra. Hum, Eu comprei um combo dele.
Eu esqueci também O agora. que o outro que eu li também, que era em inglês, eu não sei se eu vou achar aqui fácil. O nome do livro é Do The Work. Faça o seu trabalho. Aham. Esse aqui. Não. Pra você ter ideia, eu achei o livro no PDF na internet. Eu não consegui nem comprar para o Kindle, sabe? Porque Eu na também época não consegui, eu não. não achei. Eu achei esse, a Guerra da Arte, eu achei em inglês, em PDF. E o do The Uhum. Work eu consegui comprar o livro pela Amazon Internacional e eles enviaram para minha casa. Agora, eu quero achar esse livro. Eu não vou achar. Focado aí. Não, eu fico agoniado. Porque tem livros que eu vou lendo, quero ler, e não existe em português. Aí eu compro em inglês e vou lendo, compro em inglês e Sim. vou lendo. Eu até É, preciso de alguns livros em inglês, sabia? Porque eu acho que às vezes a tradução você vai perdendo um pouco não, olha, do tem esse aqui, significado. que é um sucesso, How to Take Smart Notes. Esse livro é Vou. espetacular para quem gosta de tomar nota. Agora não tem em português, só tem em inglês esse aqui. E tipo, eu Ah, leio, minha leitura é assim, tá? Eu grifo, coisa, eu faço também. Poxa, nota, eu sou todo metódico nesses negócios. eu também. Mas queria achar esse livro para mostrar. Mas olha, se eu conseguir uma. Você tem esse do The Work? Não, esse eu não nunca ouvi falar desse. Vou- Você vai me mandar seu endereço, que eu vou mandar esse livro para você. Tá bom. Pode mandar que eu Eu leio. vou mandar. Mas, rapaz, cadê esse livro que eu queria? Não, tudo bem. Aqui, achei. Ah, Viu? Determinação. aí é. Eu acho que eu já vi. Ou eu tô confundindo, porque a capa do outro é um pouco parecida. Ou será que eu já. Mas é outro livro, não é o mesmo livro, esse não. Ele é É fininho, diferente. pequenininho. É como se fosse tipo a continuação do outro que você gostou. Não, e eu tava pensando É, nesse livro outro dia, que eu queria ler ele de novo, A Guerra da Arte, porque foi tão impactante pra mim, assim, foi... E eu li ele num momento tão importante pra mim, que eu é queria ler de novo, maravilhoso. O livro é né? maravilhoso. É assim, para quem quer ter disciplina na vida, determinação, fazer o que precisa ser feito, é um livro maravilhoso. E ele Sim. trabalha aquela questão, né? Da resistência. Todo dia ele tem que vencer a resistência. Todo dia ele tem que vencer a resistência. É muito interessante. E a luta dele era para escrever, Sim. que ele é E escritor, né? se aplica a diversos assuntos, você pode usar esse livro, né? Exato, exatamente. É lição número Acho que é 9, não? 9. Lição número 9. Então, 8 concurso. Lição número 9. Hum, eu acho que é a nossa última. A lição número 9 é a seguinte. Concurso é uma poupança. Você investe tempo e dinheiro para trocar pela aprovação mais na frente. Que vai ser a Sim, frase a capa. da capa, né? A frase da capa. Kênia, muitíssimo obrigado, viu, pela entrevista. Queria que você falasse também um pouquinho. Você é professora, né? Trabalha nessa parte de prova discursiva e tudo mais. Fale um pouquinho sobre isso, como é que o pessoal encontra você e estuda com você para ser delegado ou delegada. Eu tenho meu Instagram, né, que é Kenia Ferrari, que você mostrou aí. E eu, hoje em dia, eu meio que... Eu eu presto serviço para Pompeu Metodologia. É, a Bia, né, que criou esse método de estudo e tal, ela faz isso de cronograma de estudo, da material, Qual que é é o mais ou menos a site, para eu dizer para aqui? Pompeu É, Metodologia. como é que é o nome? Eu não entendi, não. Pompeu. Pompeu. Pompeu Metodologia. Isso. Já achei aqui. Pompeu Metodologia. Reta final. Já tô vendo aqui. Vou até mostrar aqui. Vou abrir aqui. E aí ela faz o cronograma, né, Joia. ela dá tudo mastigado, você só precisa cumprir as metas, que era mais ou menos o que eu precisava que fizessem por mim, Perfeito. eu estudava. E você E dá aí, aula aqui. Então, quem quer estudar com você tem que vir para cá, né? é, Para estudar com aí você. eu sou focada Perfeito. na parte de discursiva. E agora eu tô fazendo também o material do curso de prova oral, para a prova de São Paulo, né? Perfeito. Do Sim. curso dela. Que saem as gravações, né, dessas provas orais do delegado. Eu vejo. Eu vejo. Sim, É cada situação. sim.
Kênia, muitíssimo obrigado, viu, pela sua Eu atenção, que pela sua agradeço. Foi ótimo. generosidade em bater um papo aqui comigo. Saiba que você está ajudando muita gente que quer seguir nesse caminho de concurso. E aqui eu não queria fazer num estilo podcast, eu queria fazer um jeito diferente, eu queria buscar a técnica, mas queria pegar o lado emocional e eu também quero extrair essas lições, porque a- assim, eu acho que quem vai acompanhando essa série vai vendo as lições que cada pessoa que eu vou entrevistando e batendo papo vai vendo e vai dizer assim, pô, isso faz sentido para mim e vai construindo o seu próprio caminho, que eu acho Isso. que é mais ou menos assim. Eu acho que no final todos chegam mais ou menos às mesmas conclusões básicas, mas todo mundo tem um caminho um pouco diferente, então constrói o seu próprio caminho. Eu acho que isso é importante. E agradeço muito, viu, pelo Obrigada, que era. bate-papo. Eu acho legal também porque às vezes eu acho que o estudo para concurso é muito solitário, assim, e eu acho que a parte que eu mais gosto até das redes sociais, do Instagram, é justamente ter essa proximidade com as pessoas que estão estudando. Então, direto eles me mandam mensagem, choram as pitangas comigo, eu conselho, eu ouço e tal, e eu amo, assim, porque eu vejo que eu já passei por o que eles estão passando, e às vezes eles assistirem, assim, foi até um motivo também de eu ter feito essa série de entrevistas que eu te falei no meu Instagram, foi porque eu queria que outras pessoas que passaram contassem a trajetória, porque quem está estudando acha que ou nunca vai conseguir, ou que a vida dele é diferente, e no final todo mundo tem as suas dificuldades, né? Tem o seu processo, e você pode se identificar com o outro e pensar, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo, né? E continuar e perseverar para alcançar o objetivo. É muito Perfeito, bacana. exatamente. Imagine uma pessoa que está assistindo e perdeu um concurso, está preparada e perdeu por pouco e vê essa entrevista, né? Eu acho que é muito relevante, assim. Obrigado mesmo, viu, Kênia? Eu que agradeço. Boa Um noite. abração. Valeu, tchau. Tchau.